E aí, galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos tenham tendo uma semana abençoada. Tô fazendo o primeiro vídeo da semana aqui em que eu vou falar um pouquinho sobre a minha permissão de trabalho, como que eu consegui a permissão de trabalho aqui nos Estados Unidos. Vou comentar um pouco sobre processo de green card, quais são os meus planos futuros, como que eu fiz para poder ter a permissão de trabalho através das empresas aqui nos Estados Unidos, tá? É importante dizer, isso daqui não é nenhum tipo de aconselhamento jurídico, eu não sou advogado de imigração, então é importante que vocês busquem uma pessoa autorizada para poder fazer todo esse tipo de processo, principalmente de green card, etc. Tá? Eu vou só dar minha opinião mesmo e falar sobre a minha perspectiva e qual foi minha experiência em todo esse processo de adquirir a permissão de trabalho aqui nos Estados Unidos, tá bem? Bom, e como eu sei que muitos de vocês não veem o vídeo todo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para uma bolsa de estudos para poder aprender inglês do Banco Santander. O Banco Santander tem parceria com várias universidades no mundo todo e eu vi essa bolsa e essa inscrição fecha em 8 dias. E como muitos de vocês me pedem aqui nos comentários para poder comentar sobre inglês, como eu aprendi o inglês, etc., eu resolvi trazer essa oportunidade aqui. Enfim, se algum de vocês aplicarem e conseguirem essa bolsa, já valeu a pena, tá? É um curso de 8 semanas, são 10 mil oportunidades, 10 mil bolsas. E desses 10 mil, 1.500 vão passar para uma segunda fase e ter mais 20 semanas de conteúdo gratuito em inglês, tá bem? Então, para você que está aí, né, tentando aprender inglês, um pouco ansioso sobre imigrar e ter o nível de inglês necessário, eu acho que esse curso vai te dar mais confiança. E é gratuito, você não precisa pagar nada, né? O Santander está sempre fazendo essas iniciativas com outras faculdades ao redor do mundo, eu acho muito bacana. Já ganhei algumas bolsas do Santander e geralmente são programas bem bacanas. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá? Não é propaganda, não é nada, é só para ajudar vocês mesmo. Enfim, fiquem aí com o meu dia. Antes de eu começar a falar, eu vou para academia agora, são 1h24 da tarde. Não costumei esse horário, mas não tinha outro horário para ir. Eu vou ter que voltar para casa, vou ter reunião. O rapaz vem pegar meu carro para poder fazer o detalhamento no carro, né? Porque tá muito sujo. E eu ainda tenho que montar alguns móveis. Enfim, tem muita coisa para fazer hoje. Eu não teria outro espaço de horário ali para poder ir, senão agora à tarde. Eu não gosto de treinar depois do almoço, principalmente perna. Mas é o que tem, né? Entre ir e não ir, eu prefiro ir no almoço mesmo e fazer um treino ali no meu máximo. Eu sempre falo, não vou treinar muito forte não. Mas quando chega lá e pego o peso também, eu começo a treinar bem forte, enfim. O negócio é chegar na academia e começar a treinar. Tá bem, pessoal? Antes disso eu não costumo pensar muito não. Então é isso, fiquem com Deus aí, fiquem com o vídeo e tchau, tchau. I'll be honest. I'll be honest for you, yeah. And if we're talking, I'm gonna tell you the truth, yeah. You and me made a lover of an enemy, yeah. Stop, gonna stay. We're gonna make a memory. Cause you've been on the west side, showing them your best side. You've been wearing new jeans and shoes, while I've been living less life. Sleepless, get no rest nights, thinking about us and how I do. You and me made a lover of an enemy, yeah. Stop, gonna stay. We're gonna make a memory. Bom, pessoal, para esse vídeo eu trouxe meu bloquinho aqui dessa vez, porque é bastante coisa para falar, bastante coisa para explicar. São basicamente 5 anos aí de conhecimento que eu estudo por mim mesmo para poder lidar com a minha situação de imigração, né? E essa é talvez a principal dica que eu consiga dar para vocês, estude bastante sobre quais são suas opções, o que você pode fazer. Eu vejo muita gente que consegue chegar nos Estados Unidos, mas acaba sendo muito passivo e se acomoda muito nas opções que tem e
acaba que não consegue chegar nesses objetivos, né? Seja ele de conseguir um green card ou juntar um dinheiro para poder voltar para o Brasil, enfim, cada um tem sua vida, cada um tem seus objetivos, sua perspectiva e tá tudo certo. Eu não tô aqui para falar que um caminho é melhor que o outro ou nem dar os pontos positivos ou negativos de cada um, porque o único caminho que eu realmente sei foi o que eu passei. E aí eu posso dar a minha experiência aqui para vocês que vocês tomem a decisão se é um bom caminho também, ou se devem mudar uma parte só, ou se não definitivamente não é o caminho que vocês queiram seguir, etc. Tá? Mas eu vou falar de tudo aqui. Eu vou começar falando do visto de imigrante e de não imigrante, só para vocês entenderem essa diferença, e de status e visto, porque eu tinha muito essa confusão, eu não entendia qual era a diferença, né? Vamos começar por visto e status. O visto é aquele carimbo que você tem no passaporte lá, né? O visto de turista, o visto de trabalho, dependendo do visto de trabalho, né? Pode ser um H1B, pode ser um EB, pode ser diversos tipos de visto. Ele é um carimbo que vem no passaporte. E esse visto ele só serve para você entrar no país, tá? A partir do momento que você, vamos supor, você pegou um voo do Brasil para Miami, né? Chegou em Miami, você pousou, você vai passar pela imigração, você vai apresentar seu visto. A partir do momento que você entrou, antigamente o oficial carimbava seu passaporte, te dava uma folhinha com a I-94. Hoje em dia é tudo eletrônico, tá? Pela I-94 mesmo. Se você entrar no site e digitar no Google I-94, você vai conseguir puxar seus dados através do seu passaporte. Então o oficial já joga lá o tempo que você vai ficar nos Estados Unidos e, enfim, você já tem todo o controle do seu status, que é diferente de visto, né? O visto é só o carimbo para você entrar no país. Depois que você entra, o que vai definitivamente dizer a sua condição no país é o status. E aí cada visto vai ter uma documentação diferente. No caso do F1, a gente tem uma I-20, que é uma folha impressa. E nessa folha a gente tem o nome da faculdade, a gente tem o nosso nome, a gente tem o nome do coordenador da faculdade responsável pela sua imigração, pelo seu quesito de imigração, né? No caso é a SEVES, tentando facilitar aqui os vocabulários, né? Você tem seu endereço, você tem o custo de vida que você teoricamente teria que comprovar, você tem todas as especificações. E aquele papel é o mais importante para você, você tem que andar com aquele papel e vai utilizar ele para abrir conta no banco, você vai utilizar ele para tirar a carteira de motorista, né? Nada você vai utilizar o visto. O visto não vale mais dentro dos Estados Unidos, ele só vale no aeroporto mesmo, tá? Bom, dito isso, cada visto vai ter um documento que vai definir seu status, né? O J1 tem a DS 2019, o B2, né, que é o visto de turista, tem a I-94. Quer dizer, todo mundo tem I-94, para falar a verdade. Enfim. E aí você tem os vistos de imigrante e de não imigrante, né? O visto de não imigrante que ele tem caráter temporário, então você tem a intenção de voltar. A sua intenção principal é sempre voltar para o seu país de origem. O visto de turismo, o visto de estudante, todos esses têm caráter não imigratório. E eu vejo gente caindo nessa pegadinha toda hora em entrevista, tá? Não de turismo, né? Porque é claro que se você chegar lá numa entrevista de turista e falar: oi, eu quero ir para os Estados Unidos, eu vou visitar e depois eu quero morar lá e casar e ficar lá para sempre, você vai ser negado, muito provavelmente. Mas eu vejo a galera caindo nessa pegadinha com visto de estudante, porque tem muita gente que acha que é ok falar que você vai estudar e você vai continuar nos Estados Unidos e vai fazer um mestrado e depois vai trabalhar e vai conseguir um green card na entrevista, vai pegar bem, porque você está fazendo algo legal. Não, na verdade, a intenção do visto F1 ela é não imigratória. Então, você tem que ter intenção de voltar para o seu país logo após concluir o programa que você está aplicando. Então, você está aplicando para o mestrado, você tem que falar que depois de aplicar para o mestrado, você vai voltar para o Brasil para poder trabalhar, enfim, tem que fazer essa conexão. Na minha época, eu falei que eu queria me especializar, na área de tecnologia, é muito importante que você tenha o vocabulário em inglês, uma faculdade em inglês, porque eu queria trabalhar numa multinacional no Brasil, para ficar perto da minha família, ter uma qualidade de vida melhor, um emprego bilíngue, etc. E fui aprovado na entrevista. Então, é por isso que eu falo, é muito importante que você entenda, né? Tudo, é muito importante que você vá ler e entenda os conceitos dos vistos, porque esses detalhes vão fazer toda a diferença. Qual foi o caminho que eu segui para conseguir minha permissão de trabalho? Eu vim com o F1, eu fiz minha faculdade, fiz minha graduação com bolsa, tá? Fui estudante de transferência, então transferi da minha faculdade do Brasil para os Estados Unidos.
E aí eu fiz alguns estágios, né? Isso é outra coisa que a galera não sabe muito bem, que você tem oportunidade de trabalho sim durante o visto F1. Porque quando o ilegal chega aqui nos Estados Unidos, ele sai muito na frente do imigrante legal. Porque ele ganha muito mais, pessoal. Isso não tem como, né? Porque o F1, quando você chega nos Estados Unidos, você tem que esperar 1 ano para começar a trabalhar. Ou então você tem que trabalhar dentro da faculdade. Trabalhar dentro da faculdade você tem restrição de horas. Você só pode trabalhar meio período, 20 horas por semana. 40 horas somente durante férias. Você vai ganhar um salário mínimo, dependendo do estado. Eu recebia, por exemplo, aqui, trabalhando na faculdade, $7 a hora. Então, no final do mês, às vezes, eu conseguia, no máximo, né, $800 ali. Então, é complicado viver com esse dinheiro, né? É muito difícil. E para o imigrante ilegal, ele tem as restrições de trabalho, mas ele é ilegal, né? Então, ele vai trabalhar em construção, vai trabalhar em um monte de lugar e ele vai ganhar muito mais. Ele vai receber $20, $25 a hora, 30, dependendo da periculosidade ali do trabalho, do emprego que ele faz. Então, nesse início, ele sai muito na frente, né? E aí é onde eu vejo a galera desanimando muito. Porque a galera passa dificuldade. Grande parte dos imigrantes aqui nos Estados Unidos, eu passei dificuldade, a galera passa muita dificuldade. Dificuldade de alimentação, dificuldade de roupa, moradia, etc, né? Não é muito fácil, né? Tem muita gente que tende a glamorizar a vinda para os Estados Unidos, mas tem casos e casos. Depende muito da situação da pessoa. Mas enfim, eu fiz o F1, trabalhei na faculdade desde o início. Depois eu fiz o CPT, que foi um estágio de verão que eu consegui um emprego numa multinacional como desenvolvedor de software. Foi aí que a minha vida começou a dar uma melhorada em termos financeiros, porque eu tinha um salário bom na época, era $3.800 por mês, durante 4 meses. Então, nesses 4 meses, eu consegui juntar ali $10.000. E aí eu usei esse valor para chegar até o próximo ano. E chegar até o próximo ano e fazer a mesma coisa. Conseguir um estágio novamente, tá? Então, durante o F1, você pode trabalhar fora da faculdade, em uma empresa, ganhando bem, né? Desde que você siga as regras específicas, que pode ser do CPT ou do OPT, que são as permissões de trabalho para o F1. E esse emprego tem que ser na sua área também. Então, você não pode, por exemplo, ir no McDonald's e pedir um emprego no McDonald's, tá? Porque você tem que ser na área de que você está estudando. No meu caso, eu estava estudando tecnologia, então eu tinha que ter um emprego na área de tecnologia. Quando eu me formei, eu tive algumas ofertas, né? 2 ofertas de trabalho. Tanto para ir fazer um OPT, com abertura para um H-1B, que é um visto de trabalho. Os 2, na verdade, né? E eu fiquei muito indeciso se eu trabalhava para mim mesmo, porque tem umas restrições a mais, mas é uma possibilidade. O que pouca gente sabe. Então, eu sabia das regras do OPT e do CPT, mas eu não sabia exatamente como funcionava. E aí eu comprei esse livro aqui, Immigration for Startups, do Greg Siskind. É um advogado americano, né, de imigração, o Greg Siskind. Para mim, é um dos melhores, se não o melhor hoje em dia, advogado de imigração. Tem alguns aí que são extremamente bons. Tem alguns brasileiros muito, muito bons também. Mas o Greg, ele é bem diferenciado porque ele entende muito sobre imigração de empresa e como ajudar um empreendedor. E eu estava trazendo a minha empresa do Brasil para os Estados Unidos e queria que eu pudesse me dedicar full time para a minha empresa, tá? E esse livro me ajudou muito, ele me ajudou a entender como que eu poderia fazer o meu OPT pela minha própria empresa e ainda continuar. Se eu quisesse fazer uma extensão, por quê? Porque no F1, se você é de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, e aí eu acho que esse é o grande segredo ali do F1, vale muito a pena você fazer um desses 3 ali, o investimento, o retorno é muito maior. Você tem 1 ano de trabalho pós F1, mais 2 anos de extensão, caso você se qualifique, tá? Quando é uma empresa por fora que está te patrocinando, é muito mais fácil de qualificar. Ela só tem que entrar num programa e provavelmente a empresa vai se qualificar, tá? Não é tão difícil assim. Quando você está fazendo pela sua própria empresa, já tem outras regrinhas que são um pouco mais chatas de cumprir, tá?
Eu não vou entrar especificamente nessas regras, porque só realmente se você for... É importante que você saiba que isso é uma possibilidade, que isso existe. Porque tem muita gente que eu vejo que quer vir para os Estados Unidos, quer abrir empresa, mas ainda não sabe como. Tem algumas alternativas, tá? E eu vou falar sobre elas aqui. Só falando do meu trajeto primeiro. E eu fiz o OPT, que é onde eu tô agora. Meu OPT vai até janeiro do ano que vem, tá bom? Eu ganhei a permissão de trabalho me patrocinando pela minha própria empresa. O que no primeiro ano é super simples. Eu só preciso comprovar que eu estou trabalhando full time na área que eu me formei. Então eu sou contratado da minha própria empresa, na folha salarial da minha própria empresa, como head de tecnologia, que é realmente o que eu faço. Eu lido com tecnologia o tempo todo na minha empresa. Crio soluções, vou fazer management de software, faço desenvolvimento às vezes, enfim, toda a parte de organização de dados. Então é realmente o que eu faço. E aí, quando eu for fazer essa minha extensão de 2 anos, eu tenho que cumprir alguns requisitos, tá? E recentemente, se eu não me engano, foi na administração do Biden, ele permitiu que para o visto H-1B, que é um visto de trabalho, ele dura até 6 anos, e aí ele é o visto de dupla intenção. Então ele tem uma intenção de imigrante e uma intenção de não imigrante, né? Ele pode ser temporário e você volta para o seu país, ou ele pode ser permanente e você aplica para o Green Card. É uma opção também. Agora você pode fazer pela sua própria empresa, desde que você cumpra certos requisitos. Eu também não vou entrar nos requisitos aqui, tá? Aí você tem que procurar um advogado de imigração. Mas, por exemplo, um deles, se eu não me engano, você tem que ter a capacidade para poder pagar o salário mínimo estabelecido pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Então, por exemplo, se eu jogar lá que eu sou head de tecnologia, nesse caso, provavelmente eu vou ter que tirar muito dinheiro da minha empresa, o que não vai ser muito interessante, porque é um cargo que tem um salário muito alto, médio. Seria mais interessante eu ser desenvolvedor de software e etc. Um cargo um pouco mais júnior, tá? Obviamente sempre correspondendo ao que você está fazendo também, né? E aí seria um possível caminho para o Green Card. Para a galera que sempre me pergunta, né, João, quero abrir uma empresa nos Estados Unidos. Eu digo que você tem a possibilidade de fazer o F1. O ruim do F1 é que no início do F1 você tem essa dificuldade em termos de financeiro mesmo, né? É um sufoco que você vai passar. Mas olhando agora numa perspectiva geral, hoje em dia, eu, João, prefiro estar na minha posição do que um imigrante ilegal. Eu passei muito sufoco durante os 4 anos de faculdade, né? Fiquei sempre muito apertado, muito difícil de viver financeiramente, porque eu vivia de ano em ano. Eu tinha que fazer um estágio para conseguir o dinheiro do próximo ano e trabalhar na faculdade para poder ir reduzindo esse custo o máximo possível, para sobreviver até o próximo verão, e ir de verão em verão, porque eu só podia trabalhar e ganhar realmente muito dinheiro no verão. E ainda tem alguns cursos do F1 que é muito mais difícil você ganhar dinheiro, né? Eu ainda era do mercado de tecnologia, mercado de engenharia, tecnologia, ciências, matemática, ainda é mais fácil, tá bom? Outros mercados que são mais complicados, são mais difíceis, aí realmente essa galera vai penar um pouquinho ali, tá bom? Mas existem outras opções. Você sempre pode abrir uma empresa nos Estados Unidos, independente de onde você esteja, tá? Se você está no Brasil agora, você pode abrir uma empresa nos Estados Unidos. E aí você tem algumas outras possibilidades de visto. Por isso que eu acho muito importante que você entre no site da USCIS, tá? Inclusive eu vou deixar o site aqui embaixo, na descrição do vídeo. E você leia todos os vistos possíveis para ver quais cabem, né, na sua ocasião. Porque você tem o L1, por exemplo, que é uma transferência de executivo. Eu vejo isso acontecendo muito aqui com o desenvolvedor, né? As empresas já sabem disso e elas já fazem muito. Depois que eu ficava me perguntando, por que fulano de tal foi transferido para Londres? Por que fulano de tal foi transferido para Ontário? Para depois voltar com o Green Card? O que está acontecendo? O que eles estão fazendo? Algumas empresas, quando você é, por exemplo, contratado pela Microsoft, você está no seu F1, você fez o OPT, 1 ano. Eu não vou nem falar que eu sou STEM, né? Que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Eu só tenho 1 ano de OPT, né? Que é a minha autorização de trabalho pós F1. E aí eu fui
para a Microsoft, nesse ano do OPT, eu vou tentar o visto H1B. Qual que é o problema do visto H1B? Ele passa por um processo de loteria. Eu esqueci quanto que era a porcentagem, mas ele tem uma certa porcentagem de vagas para quem veio de graduação e uma porcentagem para quem veio de pós-graduação, né? E eu acho que a porcentagem maior é de quem vem de pós-graduação. Por isso que quem faz mestrado, doutorado, é melhor do que quem faz bacharel para poder conseguir um visto de trabalho, um green card. É muito mais comum você ver uma pessoa conseguindo um green card depois de ser formado em mestrados, doutorados e PhD, né, do que depois de bacharel. Mas ainda existe, tá? É uma possibilidade. Ele fez esse H1B e ele só vai ter 1 ano para poder ter esse H1B aceito na loteria. E vamos supor que a pessoa não conseguiu, não foi aprovada nessa loteria. O que a empresa vai fazer? Ela quer muito aquele desenvolvedor, porque é muito bom, já está acostumado com a equipe, etc. A Microsoft ela tem uma sede em Londres. Ela consegue dar um visto para a pessoa ficar em Londres durante 1 ano. Então ela manda esse funcionário para Londres para que ele fique 1 ano, cumpra o requisito do L1 e volte para os Estados Unidos trabalhando com o visto L1. E a partir do L1 ele consegue fazer um EB, que faz um green card. Eu vejo várias empresas fazendo isso, tá bom? O visto L1 é uma transferência. Tem o L1A e o L1B, né? O L1A é a transferência de executivos e gerentes, L1B é a transferência de profissionais especializados. Isso é uma possibilidade para você também. Então, se você tem uma empresa no Brasil, é porque a gente pensa na Microsoft e fala, nossa, gigantesca, é fácil. Quer dizer, é gigantesca, é muito difícil. Mas assim, a gente pode fazer pela nossa própria empresa. Então, se você tem uma empresa no Brasil bem estabelecida, com funcionários, e você abre uma filial nos Estados Unidos, começa a operar. Hoje, no mundo digital, você consegue operar uma empresa estando em outro país, né? E aí você pode se qualificar pelo L1, porque você está trabalhando no país de origem da empresa há mais de 1 ano, né? Então, enfim, pode se qualificar, pode não se qualificar. Você tem que olhar quais são as qualificações, como eu falei anteriormente, tá, pessoal? Mas saber que isso é possível abre muitas portas e abre muitos caminhos para você, tá? Saber que você não precisa de um outro empregador para poder patrocinar seu H1B, você pode fazer pela sua própria empresa. Saber que se você selecionar um curso STEM, você tem 3 anos de permissão de trabalho, você vai passar por 3 loterias. A sua chance vai crescer exponencialmente de ser selecionado para o H1B, porque você vai passar na loteria 3 vezes, tá? Se vocês tiverem curiosidade, vocês olhem aí qual que é a porcentagem de ser aceito na loteria. Mas não é tão baixa assim não, tá? Não é tipo 10% de chance. É bem mais alto do que isso, se eu não me engano. Eu não quero falar besteira aqui, eu não vou falar. Pesquisem aí, porque eu realmente não sei, tá bom? Esse foi o meu caminho e o que eu pretendo fazer. Outro visto que está no meu radar é o visto O1. Ele é um visto de não imigrante. Ele pode ser renovado. E ele tem uma duração que vai depender de algumas coisas, mas, se eu não me engano, em cerca de 5 anos. Que é o que faz sentido para mim, para o que eu quero. Porque eu não sei ainda se eu quero morar nos Estados Unidos para sempre na minha vida ali. Não sei se eu quero ir para a Europa, não sei... Assim, eu não quero saber exatamente o que eu vou fazer daqui a alguns anos, né? Eu sei o que eu quero fazer agora e não acho isso algo ruim. Se você tem disciplina suficiente para poder trabalhar todos os dias para se tornar algo melhor. Eu não digo em termos de emprego, mas de pessoa mesmo, tá? Não é questão de ser acomodado com o que eu tenho agora ou com quem eu sou agora. É só uma questão de viver ali o presente de forma disciplinada mesmo. É o que eu gosto de fazer, enfim. Então, eu acho que o visto O1 caberia de uma forma boa para mim, porque eu não preciso ficar esquentando cabeça com o que eu vou fazer da empresa. Porque que acontece? Eu tenho 3 empresas aqui nos Estados Unidos, né? E aí, esse ano tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu consigo fazer meu OPT. Mas ano que vem, eu tenho que ver quais dessas 3 empresas vão se qualificar para eu fazer a minha extensão. E aí, se eu não me qualificar em uma, só me qualificar em 2, eu só vou poder trabalhar em 2. Não vou poder trabalhar nessa terceira. Tá? Isso é só um exemplo. Então, o ideal para mim é ter um visto que eu possa trabalhar em quantas empresas eu quiser, que eu não esteja fazendo nenhum tipo de processo para o Green Card, porque eu não sei se daqui a 3, 4 anos eu quero morar em outro país, ou quero fazer outra coisa, ou não quero estar mais nos Estados Unidos, tá?
Então não vou poder me preocupar também com impostos, isso é muito importante. Para mim, por exemplo, que tem empresa no Brasil e quer ter negócios também na Europa, caso eu tenha um green card, eu vou sofrer double taxation. Eu vou ser taxado pela minha cidadania brasileira, vou ser taxado pela minha cidadania americana. Em todos os países que eu tenha business, eu vou ter que... Enfim, vou aumentar meus impostos em muitos %, né? O que talvez não seja viável para mim agora, porque eu não tenho essa saúde financeira também gigantesca, tá? Enfim, algumas das minhas opções. O visto A1, ele é um visto como se fosse uma miniatura de uma habilidade extraordinária, né? Tem muita gente aí que segue meu canal que está em processo de EB, EB1, EB2NW, etc. Então vai conhecer, né? Ele é como se fosse uma miniatura desses vistos, tá? Você tem que ter uma habilidade extraordinária em umas áreas específicas. Na minha área vai ser na área de business. E eu tenho que cumprir certos requisitos lá, tá? Se eu não me engano, 3 requisitos de uma lista de 8. Bem similar à lista do EB2NW, tá bom? Enfim. Falei pra caramba, já tem 22 minutos que eu tô falando direto. Eu não vou cortar esse vídeo, tá, pessoal? Porque vai dar muito trabalho. Mas... deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa mais aqui. Uma coisa que eu queria falar também para poder encerrar, né? Eu acho que o F1 é uma porta muito boa que as pessoas... Muita gente já quer chegar nos Estados Unidos com um green card, fazendo um EB2NW, fazendo um EB1, e às vezes a pessoa não está qualificada. Ela se qualifica para fazer o visto, porque ela consegue o visto, ela consegue o green card, mas aí ela chega nos Estados Unidos e não consegue manter o mesmo padrão de vida que ela tinha no país de origem, né? Por conta de oportunidades, por conta de networking, por conta de qualificações e etc. E aí ela acaba perdendo o padrão de vida, ela não vai abrir mão do green card porque foi um processo caro, ela investiu muito nisso, ela trouxe a família toda. E eu vejo muita gente nessa ansiedade, putz, o que eu faço agora? Não sei, será que eu tomei a decisão correta? Vou atrás de um mestrado, aí vai e faz um mestrado, né? Uma possibilidade faz o visto F1, né? Vem fazer um mestrado, uma qualificação, vê se as coisas vão realmente acontecer. Se não acontecerem, você volta para o seu país, depois você faz um visto EB, enfim. Se qualifica primeiro, esteja confiante de que você vai ter um bom trabalho, uma boa posição, um bom salário, um MBA, por exemplo. Enfim, tem várias opções que você pode fazer com F1. E a segunda coisa que eu queria falar para vocês é do F1 em si, tá? Erro número 1, não é erro, né? Mas o arrependimento número 1 que eu vejo das pessoas que vêm para cá e vão fazer o F1, na verdade eu vou citar 3, tá? O primeiro é não saber sobre STEM. Eu vejo muita gente que escolheu um curso ali que não era STEM, mas que era próximo, poderia ter escolhido. E aí fala, putz, agora eu só tenho 1 ano de permissão de trabalho. Podia ter 3 e podia tentar 3 vezes a loteria do H1B. Que arrependimento. Enquanto também tem pessoas que, não, eu quero fazer outro curso que, sei lá, não é STEM, né? Sei lá, quero fazer moda, que é minha paixão. Não é STEM, mas eu não vou fazer engenharia só porque é STEM. Eu prefiro fazer o que eu amo e tentar um emprego nesse 1 ano com o que eu amo. Super entendo nesse quesito, tá? O segundo é a falta de estágio. Muita gente chega aqui, não liga para estágio, trabalha na faculdade, já tem uma saúde financeira boa no Brasil, então os pais ajudam ou pagam tudo. E quando vai tentar um estágio, quando se forma, não consegue, porque não tem experiência anterior, né, ali. Então a pessoa não consegue o estágio e a gente tem tempo para conseguir o trabalho, senão você perde o seu visto, não perde o seu visto F1, né? Você perde seu status, né, a sua I-20, você tem que voltar para o Brasil. Quando você se forma, você tem 3 meses depois de formado para poder conseguir um trabalho, uma carta de um empregador para você começar a trabalhar. Caso contrário, você tem que voltar para o seu país. E ele não consegue fazer nesses 3 meses e aí ele acaba ou indo para o mestrado, ou para o curso de inglês, ou voltando para o seu país. E o terceiro é a passividade durante o F1. Eu acho que esse é um dos grandes arrependimentos que a galera tem.
Porque é um tempo difícil, é um tempo que você não vai ter uma saúde financeira boa, é um tempo que você vai estar o tempo todo dormindo preocupado com parte de imigração, o que vai acontecer com o seu futuro e etc., o investimento que você está fazendo na sua faculdade, e você acaba sendo muito passivo durante os anos. Você não compra o livro para você ler de imigração, né? Se você quer ter uma startup, você não vai atrás de informação, você não conversa com advogado de imigração, você não consegue estágio, você só faz a faculdade, se forma e fala, vamos ver o que vai acontecer. A probabilidade de não acontecer nada é muito grande. É muito grande. Eu costumo dizer que o estudante internacional aqui, ele tem que fazer o dobro, se não o triplo do estudante nacional. Porque você tem que dar um motivo do porquê que aquela pessoa vai passar por um estresse de documentação e imigração para poder contratar você, podendo que você dê um prejuízo muito grande. Quem já trabalhou no mundo corporativo sabe que é um prejuízo muito grande quando você treina um empregado e ele sai da empresa, tá? É muito grande o prejuízo. Então, como é que você vai explicar para essa empresa que é melhor ela ter o risco de ter você do que um americano que vai fazer o mesmo trabalho ali, tá? Então, é muito importante que você se diferencie de diversas maneiras, entrando em clubes, iniciativas, projetos, trabalhos, estágios, notas altas. Eu não sei se é algo geracional, mas eu escutei isso desde o início da minha faculdade. Seu GPA não importa, GPA é a média, né? Ninguém tá nem aí para sua nota. Só importa se você trabalha bem, se você sabe fazer o trabalho. E eu sempre discordei com isso. Você tem que ter uma nota boa, você tem que trabalhar bem, você tem que ser bom e tem que dar o seu melhor em tudo. Se você está dando o seu melhor, seu 100%, e a sua média é 5, show de bola. É isso daí, beleza, continua dando o seu melhor. Agora, se a sua média é 5, porque você está dando seus 20%, e aí você está usando essa desculpa para falar que média não importa e nota não importa, o que importa é se eu sou bom no trabalho, na comunicação, no soft skill, não sei o quê, eu discordo, no caso de estudante internacional, porque a gente perde oportunidades. Eu já tive vários recrutadores, eu já conversei com várias pessoas no mundo corporativo, nos empregos que eu consegui e nas propostas, e vários me falaram que, poxa, como é que você conseguiu, né? Eu estou vendo aqui no seu currículo que você conseguiu manter uma lista de vários projetos, você foi assistente de professor, você deu aula, você trabalhou na faculdade, você fez estágio, e seu GPA ainda era alto. Como é que você equilibrou tudo isso? Então, foi algo que foi um diferencial para mim. Tá? Me ajudou muito a conseguir os empregos que eu consegui, os estágios de verão. Então, é uma dica que eu dou para vocês aí. Cuidado com o que vocês escutam. Hoje em dia tem muita gente querendo confortar seu coração e confortar atitudes medíocres. Né? Tem muita gente dizendo que se permita, deixa-se. É óbvio que você tem que tomar muito cuidado, você tem que saber, você tem que ter sanidade mental, saúde física, você tem que muitas vezes se priorizar ao invés de priorizar outras coisas, mas também tem que ter um equilíbrio. Cuidado para você não cair nessa armadilha de simplesmente vou me permitir fazer o que eu quero, ou enfim, tem uma famosa frase aí, né? Para você não confundir liberdade com libertinagem. Eu acho que liberdade, na minha opinião, não existe. Não no conceito que a gente pensa em existir. Ele já mudou o conceito há muito tempo. E agora eu encerro o vídeo com essa reflexão aí filosófica, porque eu já estou viajando e já estou falando de outra coisa completamente diferente, tá? Eu deixei no link aí o link da minha empresa também, porque tinha muita gente pedindo. Enfim, se você tem qualquer tipo de dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou tentar responder todo mundo. Vou deixar o link do livro, de uns livros legais que eu acho importante vocês, se quiserem ler, eu vou deixar o livro aqui. Vou deixar da bolsa de inglês também, que eu falei para vocês, e vou deixar também da lista de vistos da USCIS. Tá bom, pessoal? Uma boa semana para todo mundo, fiquem com Deus e um grande abraço.